Vocês prestaram muito bem ao texto. E o texto começa falando de uma crise. Se falar de crise hoje aqui no nosso meio, parece que é algo corriqueiro. É algo que nós estamos vivendo hoje na pele. Estamos passando por momentos de crises. Crise econômica, crise na política, crise em todas as áreas da sociedade que possamos imaginar. E o texto diz que havia ali uma crise, uma fome, pior do que a que houvera antes no tempo de Abraão. Para que a gente se situe, para que a gente entenda, quando falamos de crise, nós temos que entender uma coisa, que crise, irmãos, é tempo de oportunidade. Crise é onde surgem os verdadeiros heróis. Crise, uns se entregam e outros olham para cima e vão à luta. Uns fracassam na crise e outros triunfam. Eu já ouvi aqui nessa escola bíblica uma ilustração, aqui nessa escola, em que 2 vendedores de sapatos foram na China. E quando um vendedor chegou na China, viu que todo mundo estava descalço, falou: vou à falência aqui. Ninguém usa sapato. E o outro chegou e falou assim: eu vou ficar rico aqui. Ninguém usa sapato, então eu vou vender muito sapato. Então na crise, irmãos, é onde surgem os verdadeiros heróis. É no ventre da crise que surgem os vencedores. Nós temos que entender que na crise é tempo de se movimentar, é tempo de agir, é tempo de trabalhar, não é tempo de se acomodar, é tempo de avançar. O texto nos ensina isso. Crise é tempo de oportunidade. É lógico que a crise ela gera uma instabilidade, ela gera medo, ela gera preocupação, ela gera insegurança, mas até Isaac tentou fugir. Na crise nós temos tendência de querer fugir, de querer correr da crise, de querer sair fora da crise. Isaac tentou fugir da crise. Mas Deus disse para ele: não fuja. Fique onde você está. Que é aqui onde você está que você vai ser abençoado. É aqui onde você está que você vai prosperar. É aqui onde você está que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. É na crise que você vai prosperar. Entenda uma coisa, na crise, irmãos, nós temos que ouvir a voz de Deus em vez de fugir. Porque na crise nós somos desafiados a lutar pela nossa vida, pela nossa sobrevivência. E vocês vejam que o texto diz que a fome assolava a terra. Era tempo de escassez, é como hoje. É tempo de escassez, é tempo de desemprego, é tempo de contenção de despesa, de recessão. Mas Isaac não ficou lamentando, Isaac não ficou chorando. Ele saiu e se moveu. Ele pegou a picareta e foi cavar poço. A situação daquela época era uma crise acirrada. E nós muitas vezes passamos por crises. Agora, em tempos de crises, nós temos que confiar em Deus, sem receios. Aquele que te chamou é aquele que cuida de você. Nosso pastor presidente sempre diz uma frase: Deus é um bom patrão. Aquele que te chama não te abandona. Aquele que te chama, ele cuida de você. Ainda que você passe alguns períodos de crise, alguns períodos de escassez, mas o nosso Deus está olhando por você, o nosso Deus está olhando por mim. A crise vai passar, ele vai se manifestar e a bênção vai chegar. É só confiar, é só acreditar, é só não fugir, é só acreditar na palavra de Deus. Não fuja, ouça a voz de Deus. Deus disse: não corra, fique. É aqui o lugar da bênção. Na crise, nós temos que ter cuidados para que a gente não busque facilidades. Porque na crise, irmãos, a gente começa a querer. Você viu que Isaac, ele quis descer para o Egito. Ele foi tentado, ele falou: bom, aqui tem crise, no Egito não, eu vou descer, eu vou para o Egito. Deus falou: não busque facilidade, a promessa que eu te fiz está aqui, fique aqui, aqui é o lugar da bênção, é aqui o lugar do milagre, aqui é lugar que tem água, aqui é o lugar que essa seca vai mudar, aqui é o lugar que o deserto vai florescer. Confie em Deus, ouça a voz de Deus, ouça o que Deus está dizendo, ouça aquilo que Deus está falando para você. Não fuja, fique. Eu espero que
Crente não faz fezinha, faz? A crise bateu, vamos buscar um negócio mais fácil, vamos jogar um negocinho lá, quem sabe? Irmãos, crente, pastor, obreiro não faz fezinha não, a única fé que nós temos é naquele que é todo poderoso, é naquele que prometeu, é naquele que fez a promessa, é nele que nós temos que basear a nossa fé. Não é buscar atalhos sedutores, não é buscar facilidades, não é buscar caminhos fáceis, sem dor, não é ficar deitado na rede achando que Deus vai fazer tudo. No tempo da crise, irmãos, é tempo de levantar, é tempo de erguer a cabeça, é tempo de confiar na palavra de Deus, é tempo de entender que Deus está no controle, no comando de tudo, e aquele Deus que te chamou, que te fez uma promessa, é Ele que vai te conduzir até o fim, em triunfo, te dando a vitória e te dando a bênção. A gente tem que ter cuidado para não transgredir os valores de Deus na hora da prova. Cuidado com as propostas. Na hora da crise, irmão, vem proposta. Às vezes você está sendo provado por Deus, chega uma proposta no seu ouvido, ó, vem para cá que aqui é melhor, vem para cá que aqui a vantagem é melhor, vem para cá que aqui eu vou alguma coisa vai melhorar. Isso, irmãos, é simplesmente uma enganação. A gente não pode tapar os ouvidos para a voz de Deus. Deus havia feito uma promessa para Isaac, assim como Deus já te fez uma promessa. E se Deus te fez uma promessa, descanse em paz, fique tranquilo, fique sossegado, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Fique em paz, fique tranquilo. Na crise, tire os olhos das circunstâncias e coloque na promessa de Deus. Sabe quem controla as circunstâncias? É Deus. Circunstâncias é aquelas coisas que estão à nossa volta, são as dificuldades que assolam, são aqueles momentos de crise que batem na nossa porta e que muitas vezes nós tentamos até ficar desesperados. Mas quando nós entendemos, irmãos, que nós temos um Deus poderoso, que reverte toda e qualquer situação, que reverte toda e qualquer circunstância, que Ele tem o controle da circunstância, a gente fica tranquilo e sossegado, porque Ele pode resolver toda e qualquer situação, Ele pode mudar todo e qualquer cenário, Ele pode fazer todo e qualquer milagre. No dicionário de Deus não existe impossível, para Ele não há impossíveis, tudo é possível ao que crê. Irmãos, arregace a manga, pegue na picareta, vá trabalhar na crise e você vai ver o deserto florescer e o nome de Deus vai ser glorificado. Não fuja, sua bênção está aqui aonde você está. Problemas não é para se correr de problemas, problemas é para ser enfrentados e resolvidos. Onde está o nosso futuro? Está nas mãos de quem? Na mão de... Irmão, se o nosso futuro está nas mãos de Deus, está na melhor mão que existe nesse mundo, na mão que controla o mundo, na mão que abençoa o mundo. Se o meu futuro e o seu futuro está nas mãos de Deus, pode dormir em paz, pode ficar tranquilo, que Ele cuida bem de você. A crise vai passar, a bênção vai chegar e você vai ver que Deus é fiel para se manifestar naquele momento de crise. Tem gente que está preocupado, perdeu o sono, perdeu a fome, não dorme mais, não come mais. O que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Onde meus filhos vão estudar? Onde eu vou morar? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Sabe o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha? Falou assim, ó, aqueles que não é crente, os gentios, é que anda preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Mas nós sabemos de uma coisa, a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que nós precisamos para viver vai chegar na sua mão, vai chegar na minha mão. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você, Deus cuida de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Será que tem obreiro que está preocupado com sexta-feira 13? Mês de agosto. Sexta-feira 13, mês de agosto. Então tem crente que não sai nem de casa. Será que tem obreiro que tem medo de gato preto quando passa na frente do carro? Será que tem obreiro que não passa embaixo de uma escada?
Irmãos, nós acreditamos só uma coisa: nenhum fio da nossa cabeça cai, se Deus não tiver um propósito, se Deus não permitir. Deus está cuidando de você, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Deus é que cuida de cada um de nós. Deus pega e acalma o coração de Isaac e diz: calma, Isaac, eu estou contigo. Assim como eu fui com seu pai, eu vou ser com você. Calma, obreiro, eu estou contigo, eu vou ser com você. Calma, eu tomo conta de você, eu tomo conta da sua família. O seu futuro está nas minhas mãos. Não deixe se engolir pelas circunstâncias. Calma, eu vou te abençoar, diz o Senhor nesta tarde. É Ele que abençoa, eu vou te abençoar. A nossa vitória, irmãos, ela não está em ausência de problemas, mas é Deus conosco nos problemas. Quando Moisés estava no deserto, quando o povo peca, e Deus fala: Moisés, não vou mais, eu vou pedir que um anjo vá com vocês. Moisés falou: não, anjo eu não quero, Senhor. O pregador que me antecedeu estava falando de umas novidades aqui, né, de um caicai, né? Tem gente que gosta de abraçar anjo, pastor. E abraça anjo aqui, e abraça anjo ali. Pastor Zé Wellington, uma vez, pastor José Luiz de França, o senhor conhece muito ele, o saudoso, homem sério. Ele foi numa festividade numa das igrejas e as crianças iam se vestir de anjo. As crianças estavam tudo de asa. Quando ele chegou, tiraram tudo as asas, porque se ele visse, jogaram as asas lá no banheiro. Aí ele entrou no banheiro, olhou aquelas asas, voltou para o culto. Chegou no obreiro e falou assim: anjo tem asa. Anjo tem asa. Então, irmãos, a gente está entendendo que tem gente hoje que está fascinado por essas coisas, por essa novidade. É gente abraçando o anjo aqui, é anjo que desce ali, é anjo que desce lá. Mas Moisés falou assim: anjo não, eu não quero nenhum anjo. A tua presença tem que ir conosco. Se a tua presença não for, nós não sairemos daqui. É a presença de Deus, irmãos, na nossa vida. Na crise, irmãos, nós temos que obedecer sem racionalizar, sem ficar pensando muito. Deus deu 2 ordens a Isaac: não desças ao Egito e fica na terra de Gerar. Foi essas 2 ordens. Isaac não discute, não questiona, não fica pensando, não duvida, ele obedece prontamente, pacientemente. Porque o caminho da obediência é o caminho da bênção. Na prova, irmãos, não fuja de Deus, fuja para Deus. Na prova, não corra de Deus, corra para Deus. Na prova, abrace Deus, agarre Deus e Deus vai te abençoar. Não largue Deus na prova, agarre Deus. Na crise, não olhe para a adversidade, invista. Aqui está uma grande lição, irmãos. Semear na terra ainda que todos duvidem. Trabalhar ali naquele lugar ainda que todos digam que não vai prosperar. Ainda que todos digam que não vai dar certo. Porque alguém pode chegar em você e falar assim: olha, o lugar lá é deserto. Ali não chove. Ali a terra é seca. Ali não tem água. Olha, ali não vai dar certo nunca, ali não dá certo. Outros já tentaram e não conseguiram, outros já tentaram e fracassaram. Não tem jeito, jamais vamos sair dessa crise. Mas Isaac, irmãos, ele se recusou a aceitar a decretação do fracasso em sua vida. Ele desafiou o tempo, não chovia, mas ele desafiou o tempo. Ele desafiou a crise, ele desafiou a seca, ele desafiou todos os prognósticos contrários. Ele desafiou tudo que estava ao contrário a si e investiu naquela terra, naquela seca, e diz que ele colheu 100 por 1 naquele ano, porque Deus o abençoava. É Deus, irmãos, é Deus. A bênção é de Deus. Ele se recusou a aceitar a decretação do fracasso, desafiou o tempo, a previsão, os prognósticos e a lógica. Saudoso pastor Severino dizia assim: a fé não aceita a derrota. A fé é algo tremendo, sobrenatural. Fé é coisa de crente. Fé não é para qualquer um.
A definição de fé é complicada. Eu acho que numa terça-feira eu falei sobre isso. Sobre que Abraão esperou, creu contra a esperança. Não tinha mais esperança, mas ele falou, eu creio. Acabou a esperança, mas eu continuo crendo. Acabou, não tem mais saída, mas eu continuo crendo. Parece que não tem mais saída, mas Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu continuo crendo. Ainda que as esperanças se acabem, eu continuo crendo. Tem que crer, crente tem que crer, obreiro tem que crer. A fé não aceita derrota. Ela só adia o dia da vitória. Se não chegou, está chegando. Se ainda não veio, está a caminho. Se não chegou, ela vai chegar. Você vai receber em nome de Jesus. A fé não aceita derrota. Simples assim. Isaac semeou naquela terra. Semeou naquela terra. Sabe o que nós aprendemos? Está difícil lá? Para de reclamar, meu irmão. O negócio está ruim lá? Não reclame não, meu irmão. Vai investindo, vai trabalhando, vai semeando. O casamento não está bem, semeia nele. Os filhos não estão bem, semeia na sua família, semeia no seu ministério, semeia na sua vida, semeia, vai semeando ali naquela terra e Deus vai fazer florescer aquele deserto. É só semear, é só trabalhar que a coisa vai acontecer, a coisa vai mudar. Semeia, semeia naquela terra. Não importa o cenário hoje, seja de um deserto, lance as redes. Em nome de Jesus. E um milagre vai acontecer. Davi, irmãos, podia pensar o mesmo que todo mundo pensava. 40 dias, um gigante lá em frente, afrontando o deserto de Israel. Vem, cadê? Tem homem aí? Não tem, cadê? Se Davi tivesse a visão que aqueles homens tiveram, ia ser mais um fracassado. Mas Davi entendeu uma coisa. Davi, ele não correu do problema, ele não correu do gigante, ele correu para cima do gigante. Nesta tarde, irmãos, em nome de Jesus, não corra do gigante, corra para cima do gigante, arranque a cabeça dele, corte a cabeça dele em nome do Senhor dos exércitos e você vai ser próspero para a glória de Deus. É assim que tem que ser. O gigante promoveu Davi. Ah, se não fosse aquele gigante, talvez Davi estava lá cuidando das ovelhinhas do seu pai, que até um dos irmãos chacotaram ele quando ele foi na batalha. Falou, o que você veio fazer aqui, ô presunçoso? Curioso. Você deixou aquelas poucas ovelhas lá com quem? Mas Davi, irmãos, tinha certeza, Deus era com ele. Ele foi para cima do gigante. Nesta tarde, derrube esse gigante em nome de Jesus, e Deus vai te dar vitória, e um milagre vai acontecer. Outra coisa que nós aprendemos com Isaac, na seca, na crise, torne-se um especialista naquilo que você faz. Não se acomode. Você é pastor? Você dirige igreja? Vai ler Bíblia, irmão. Vai orar, irmão. Torne-se especialista naquilo. Vai estudar, irmão. Vai estudar teologia. Vai entender. Vai conhecer as ovelhas. Vai trabalhar. Se torne um especialista naquilo que você sabe fazer. Não fica de braço cruzado, não. Não fica esperando as coisas acontecer, não. Que o deserto vai ficar pior. Mas se você dispor a se tornar um especialista naquilo que você sabe fazer, o milagre vai acontecer. Deus reverte a situação. Deus abençoe aquele lugar. E você vai ver o deserto florescer diante dos seus olhos. Quando estamos num deserto, irmãos, enfrentando crise, a gente precisa fazer alguma coisa. Não é pegar uma rede e falar, vou esperar chover. Vou esperar chover. Vou esperar as coisas acontecer. Eu vou esperar Deus aparecer e intervir. Tem coisa que é para nós fazer, irmãos. O que é para Deus fazer, Ele faz. A gente não precisa fazer um A naquilo que é para Deus. Deus só faz o que é impossível. O impossível Ele faz, mas o possível ficou para mim, para você fazer. Aquilo que está nas suas mãos, vai e faça. Porque Deus não vai mover uma palha naquilo que Ele entregou na sua mão para fazer. Então faça. É que eu sou obreiro novo, tenho medo até de falar algumas coisas. Obreiro que gosta de uma cama, irmão. Que dorme até meio-dia, irmão.
As irmãs do ciclo de oração estão lá 7 horas da manhã na igreja de joelho. E ele está roncando, orando por ele, e ele roncando. Torne um especialista, irmão. Vai lá, vai orar pelo teu povo, irmão. Eu lembro que em uma das palavras que eu preguei aqui, eu falei sobre Jonas. Irmãos, quando o negócio estava feio lá, no barco, lá o texto diz que todo mundo clamou o seu Deus. Todo mundo. Macumbeiro chamou não sei quem, espírita chamou não sei quem, católico chamou não sei quem, ateu, até ateu estava no barco, chamou o seu Deus. E Jonas sabe onde estava? O crente. O Jonas, o obreiro, sabe onde estava? Dormindo. Todo mundo orando, e o crente obreiro dormindo. Obreiro, acorda, obreiro. Acorda, obreiro, aquela tempestade lá é para sua causa. Acorda que Deus vai mudar aquele cenário, mas você é que tem que tomar uma posição. Se acorde, se levante, tome uma posição e vá em frente, e Deus vai mudar aquele cenário. Acorda, obreiro. Precisamos fazer alguma coisa. Isaac falou assim: está deserto. Deus mandou eu ficar. O que eu sei fazer? Cavou a poço. Meu pai cavou uns poços, deixou aí. Está entulhado, eu vou cavar de novo. É o que eu sei fazer. Na crise eu tenho que fazer alguma coisa. E quando, irmãos, Deus é conosco, aquilo que você se dispõe a mão para fazer, Deus abençoa. Aquilo que você se coloca para fazer, Deus vai com você. Outra frase que o pastor Severino dizia, que é muito certa, era essa assim, ó: vai que Deus vai junto. Vai que Deus vai junto. Você vai, você dá um passo, Deus dá com você. Você vai, Deus vai junto com você. Você anda, Deus anda junto com você. Você te dispõe, Deus se dispõe junto com você. Só não pode ficar parado. Isaac começou a cavar poço. E ele disse que cavou 3 poços. Aí ele se especializou em cavar poço. Falou: essa é a minha especialidade, é cavar poço. E aonde, né? Aí ele se especializa, aí ele vai o quê? Em busca do milagre. Ou seja, ele não ficou na passividade, ele suou a camisa. Muitas coisas a gente tem que fazer, irmãos, mas a gente tem que pôr a mão na massa. A gente tem que pôr a mão no trabalho, tem que fazer, senão ninguém vai fazer por nós. É orar e agir. Vocês lembram quando Moisés quando saiu do Egito, que chega diante do Mar Vermelho, o exército faraó atrás, o povo começou a clamar a Deus. Aí Deus falou: ai, Moisés, vai ficar me clamando aí? Vai ficar só clamando? Age, anda, marche, vai para frente. A oração já é a palavra delas. Oração, tem ação no meio. Tem que agir. Não é só orar e esperar que Deus faça tudo. Tem coisas que estão na minha mão e na sua mão. Tem gente que quer passar no concurso. Eu já vi, eu já aconselhei jovens. Jovens que querem passar no concurso, pastor, e pede oração. Olha por mim que eu vou fazer uma prova. Olha por mim que, vamos jejuar essa semana que eu vou fazer um concurso. Irmão, vamos orar sim, mas vai estudar. Quer passar no concurso? Vai estudar. Quer ser abençoado? Arregace a manga. Vai atrás do emprego, acorda cedo, vai bater na porta das empresas. Vai chegar na minha porta. Não vai não, irmão. É você que tem que sair, é você que tem que ir atrás, é você que tem que correr atrás. Quer ser próspero? Mas não fica deitado numa rede de papuá. Vai à luta. Ele se especializa no que faz. Ele se tornou, sabe o quê? Doutor em cavar poços no deserto. Maravilha. E ele prospera quando todo mundo está reclamando da crise. Todo mundo está falando mal da crise. Todo mundo está reclamando do governo. Todo mundo está reclamando de tudo. Está lá Isaac cavando poço no deserto. E Deus fazendo ele prosperar. Ele não estava reclamando. Irmãos, coloque o coração na obra de Deus. E Deus vai te fazer prosperar. Faça a sua parte. Espere o milagre extraordinário da parte de Deus. Quando diz que Isaac colheu a 100 por 1 no deserto, na seca, diz que ele enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. Olha só, numa crise tremenda.
Isaac ficou riquíssimo, prosperou em pleno deserto, em plena seca. Diz que ele prosperou demais e ficou riquíssimo. Diz que ele tornou um forte, um próspero empresário rural. Mas o texto diz que tinha uma razão também. Além dele pôr a mão na massa, Deus o abençoava. E Deus é conosco, irmãos. Não tem melhor trabalho na terra do que esse nosso. Não tem nada mais privilegiado, que detém mais um privilégio grande de que ser cooperador de Deus. E muitas vezes eu paro para imaginar e para pensar. A gente começa a ver os segmentos sociais, os segmentos sociais daquelas pessoas que trabalham. Você vê os artistas, eles morrem os cantores, fica velhinho, morre cantores. Aqueles que têm outro tipo de trabalho, avançam naquele trabalho. E nós, irmãos, e eles não vão ter retorno eterno. Não vão ter retorno futuro. Mas nós, irmãos, além de trabalhar para o nosso Deus, além de ter o privilégio de ser chamado obreiro de Deus, além de ter o privilégio de ser chamado ministros de Deus, embaixadores de Deus, representantes do céu aqui na terra, cidadãos do céu morando aqui na terra, ainda, irmãos, nós vamos ter lá na glória, nós vamos ter a vida eterna, nós vamos gozar lá no céu a vida eterna. É tão interessante que os discípulos, quando Jesus pregou para eles sobre aquele jovem rico, que preferiu as riquezas da terra, que Jesus fez uma grande proposta para ele: largue tudo, vende tudo, dá aos pobres, vem, e você vai ter um tesouro no céu. Olha que proposta. Aquilo doeu no coração dele, ele saiu de mansinho. E o discípulo falou: Senhor, mas quem pode? E a gente que deixou tudo? E a gente que largou tudo e te seguiu, o que a gente vai ganhar com isso? E Jesus deu uma promessa maravilhosa que é para mim e para você. Ele falou assim: não há quem tenha deixado pai, mãe, mulher, filho, tudo por amor de mim, que não receba nesta vida, olha só, irmão, que não receba nessa vida 100 vezes mais, e ainda por cima a vida eterna, ainda por cima ganha a vida eterna. Eu sei que está todo mundo bem vestido aqui, eu sei que não está faltando nada lá, é Deus cuidando de mim, de você, nos mínimos detalhes. Nós estamos na presença de Deus, Ele cuida de nós, e quando essa vida acabar, teremos lá a eternidade para gozar para todo sempre na presença do nosso Deus. Vamos lá. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação natural do homem. Isaac prosperou trabalhando, fazendo, cavando poços, investiu, trabalhou, foi empreendedor. E está na hora de parar de falar em crise, viu, irmãos? Está na hora de arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e trabalhar para a obra de Deus, que Deus tem recompensa para mim e para você. Olha outra coisa que nós aprendemos aqui com esse texto. Porque a escola é de obreiros, e a gente tem que aprender. Quando é pregação, quando é escola, quando é para aprender, é para aprender, quando é para cai, né, meu irmão? Cai é outra história que não é do Belém. Mas tem uns lugares por aí que, viu, pastor? Que não parece mais. Na crise, proteja o seu coração da amargura. Olha só, irmãos. Nós aprendemos aqui com Isaac para que estejamos no controle dos nossos sentimentos. Porque a paz de espírito é melhor do que riqueza. Como é que você compra paz, irmão? A paz é uma coisa maravilhosa. Não dá para se comprar paz com dinheiro. Isaac enfrentou o quê? A inveja dos filisteus, a rejeição de Abimeleque, a contenda dos pastores de Gerá. E ele ficou tranquilo. Olha só, ele ficou tranquilo. E outra, irmãos, algumas pessoas normalmente não se alegram quando você prospera. Aprenda isso, isso é fato. Enquanto você é um ninguém, vamos dizer assim, ninguém olha para você, ninguém critica você, ninguém observa você. Mas quando você começa a prosperar, irmão, aí começa a gente com o olho em cima de você.
Aí começa as invejas, começa as contendas, começa os disse-me-disse, começa aquilo, sabe? É desse jeito. Mas isso faz parte da vida. Se você está arrumando os inimigos, alguém que está contendendo, vai se alegrando, sabe por quê? Porque é Deus te fazendo crescer, te fazendo prosperar e te abençoando. Mas se Deus te chamou, irmãos, pode se levantar quem for, pode se levantar céu, inferno, inimigo, Deus é com você, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar vitória, é Deus que vai te guardar. Como é que Isaac enfrentou a inveja, a rejeição e a contenda? Com tranquilidade. Quando Abimeleque viu que ele estava prosperando, falou: sai daqui, vai embora, você está se tornando mais grande, maior do que nós. Ele saiu. Quando os filisteus encheram o poço de entulho, ele não brigou não, ele saiu, foi cavar outros poços. Quando os pastores de Gerá contenderam para tomar os outros 2 poços, ele também não discutiu. Sabe o que ele fez? Foi para frente, abriu outro poço. Uma reação transcendental, irmãos. Porque quando Deus abençoa, não tem quem possa nos amaldiçoar. Deus, quando abençoa, ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Se Deus é por nós, 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 você pode dar um glória a Deus por isso? Deus é contigo, meu irmão, Deus é comigo, Deus é conosco. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Bendito seja o nosso Deus. Aonde você for, a bênção de Deus vai junto. 2 obreiros na Bíblia. Eu tenho um estudo chamado Um Obreiro a Reboque, sobre Ló. Ló era um obreiro que só era rebocado por Abraão. Nunca levantou um altar, nunca adorou a Deus, mas onde Abraão ia, ele ia atrás. Era reboque de Abraão. O dia que cortou o reboque, foi parar lá em Sodoma. Se quebrou todinho, o dia que quebrou o reboque. E Ló, irmãos, já aprendi aqui nessa escola há uns anos atrás, que Ló é uma bússola para mim e para você. Porque Ló, ele é a figura daquele obreiro interesseiro, daquele obreiro que quer as coisas fáceis, daquele obreiro que quer tudo bonitinho, tudo já pronto. Porque quando Abraão fala assim: ó Ló, nossos pastores aí estão contendendo, escolhe aí o que você quer. Ele bateu o olho lá nas campinas verdes, né, de Sodoma e Gomorra, falou: é ali, é aqui que eu vou enriquecer, é aqui que eu vou amarrar meu jumento, é aqui que minha família vai prosperar. E Ló é uma bússola. Quando você vê obreiro que nem Ló, você pergunta: para onde você vai? Se ele fala: vou para a esquerda, você fala: eu vou para a direita. Se ele falar: eu vou para a direita, você fala: eu vou para a esquerda. Ele é uma bússola para você. Sai fora dessa gente. Vai na visão de Deus. Vai aonde Deus te mandar. Porque aonde Deus te mandar pode estar deserto, mas aquele deserto vai florescer. Aquele deserto vai prosperar. Vá na visão de Deus. Ló se quebrou todo lá em Sodoma. Aí Deus chamou Abraão e falou: Abraão, olha aí, ó, vê até onde os seus olhos alcançam. E Deus falou assim: é tudo seu. É deserto, mas é seu. Aonde você for, a bênção vai. Se você for para o deserto, ele vai florescer, porque a bênção de Deus vai junto com você. Isaac, nessa atitude, ensina que é melhor sofrer o dano do que ficar brigando, irmãos, pelos nossos direitos. E quando você teme a Deus, Deus, ele reconcilia você com seus inimigos. Vocês conhecem alguém assim? Que não tem inimigo? E quando tem que reconciliar com ele? O senhor conhece alguém assim, pastor Zé? Tem que reconciliar, tem que reconhecer. Reconhecer, ó, o Senhor é um homem abençoado por Deus e acabou, não tem como. Eles quiseram brigar com Isaac, mandaram Isaac embora, fizeram aquela confusão toda. Aí depois mandaram chamar Isaac para um acordo. Aí Isaac falou assim: o que é? Vocês querem arrumar confusão comigo? Eles falaram: não, é que a gente percebeu uma coisa. Deus é contigo. A gente não pode contender com você.
Você é um homem abençoado por Deus. Não tem como mexer com você. Eu conheço um obreiro assim, um pastor assim, que os inimigos se rendem. Eles querem derrubar, mas eles sabem que Deus, irmãos, é com ele. Eles reconhecem que esse é um abençoado por Deus. E nós somos abençoados por Deus. Deixe que os seus inimigos venham reconciliar com você e descobrir e entender que Deus é na sua vida, que você é um abençoado por Deus. Em último lugar, na crise a gente tem que buscar possibilidades e não se acomodar. Olha que lição tremenda para nós hoje aqui nessa tarde. Isaac reabriu os poços antigos do seu pai. Nós precisamos hoje em dia, pastores, entendam isso. Eu falo com muito orgulho que eu sou obreiro do Ministério do Belém. Porque o Ministério do Belém é sério. O Ministério do Belém tem um nome. O Ministério do Belém zela por esse nome. E nós somos obreiros do Ministério do Belém. Se a gente entrar com uma outra novidade, a gente está negando que é obreiro do Belém. Isaac ensina aqui, essa lição, ensina um negócio, algo tremendo. Que Isaac, ele desentulhou os poços que foram entulhados pela corrupção dos tempos. Isso é um exemplo. Os tempos estão mudando. A sociedade está mudando. As coisas estão mudando. E a igreja, irmãos, não pode ser influenciada pelos modismos que a sociedade está impondo para a igreja. A corrupção dos tempos não pode calar a igreja. Se tem algum poço da corrupção entulhado, nós é que vamos desentulhar esses poços. Precisamos cavar poços outra vez. Porque às vezes o saudosismo, a gente lembra que antigamente as coisas eram diferentes. O pastor aqui pregou e é uma verdade. Hoje, antes você via uma igreja de joelho. Hoje você chega na igreja, o povo está sentado. E o irmão está dizendo ali, ainda no zap ainda. E igreja que tem Wi-Fi, vocês precisam mandar tirar a senha. E isso quando no obreiro também não fica sentado, né? Porque diz que a igreja ela é o retrato do obreiro, né? Mas a gente precisa trazer água boa de novo. Desentulhar poço, água pura, água cristalina, água que lava, água que sara, água que penetra, água que faz coisa boa, água límpida, água cristalina. Nós precisamos cavar esses poços e trazer água nova para o nosso povo. Aqui tem água boa. Nós precisamos, irmãos, voltar a reunir a família em torno da palavra. Nós precisamos orar juntos. Nós precisamos ainda voltar a fazer aqueles cultos domésticos que a gente fazia antigamente. Que um filho cantava um hino, ou uma filha cantava outro hino, a gente lia uma palavra, um versículo. A gente precisa voltar a esse tempo. Isso é desentulhar poços que estão entulhados. Precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. Em vez de ficar flertando com essas novidades do modernismo teológico que andam surgindo por aí. São coisas que não edificam. São coisas que não acrescentam. São coisas que não mudam. São coisas que as pessoas entram de um jeito e saem do mesmo jeito. Mas o evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Evangelho é confronto. Evangelho é falar a verdade. Evangelho é falar a verdade com amor. Nós não precisamos de novidades. Novidades são cisternas rotas, em que não retém água. Mas nós cavamos poços que saem águas limpas. Poços que têm águas verdadeiras. Nós precisamos do verdadeiro evangelho. Isaac, irmãos, ele abriu novos poços, mostrando que não se contentava com experiências do passado. Ele queria mais.
E nós, irmãos, não somos daqueles que tem só um testemunho para contar, não. Tem gente que só tem um testemunho para contar, a vida inteira. Parece que a vida dele se resumiu só aquilo. Parece que Deus não fez mais nada para ele. E nós, irmãos, não temos que se contentar com isso. Isaac não se contentou com pouco, ele queria mais, ele precisava avançar mais. Isso eu quero dizer, irmãos, que os melhores dias, a gente tem que entender que não ficaram para trás, estão pela frente. Ainda tem muito serviço a fazer, ainda tem muito trabalho a realizar, ainda tem muita coisa, tem muitas almas para ser ganha, tem muita coisa para se fazer. E é nós, irmãos, está incumbido para mim, para você, nós os obreiros do Senhor, para fazer essa obra, para continuar essa obra. Não vamos se contentar com o passado, vamos adiante, vamos à frente. A história é dinâmica. Todo dia Deus tem algo para realizar. Todo dia Deus tem um milagre para fazer. Deus não se contente só com um testemunho de alguma coisa que aconteceu. Continue na presença de Deus. A vida é dinâmica, o evangelho é dinâmico. Nós temos muito o que fazer pela frente. Muito. Conclusão. Se você está enfrentando uma crise, você é um forte candidato a receber um extraordinário milagre de Deus. Deus está olhando para você nessa tarde. Deus até está te chamando de Isaac nessa tarde. Deus está te mandando pegar a picareta e começar a cavar poço. Deus está te mandando cavar poço nessa tarde. Vai cavando poço, vai sair água lá. Vai sair água lá, vai jorrar água lá. Deus tem algo para fazer lá naquele lugar. Deus vai fazer um grande milagre ali. Se você está no deserto, ouça Deus, siga a direção de Deus. Semeia no seu deserto. O deserto vai florescer. E eu encerro dizendo: prepare-se para uma grande colheita. Prepare para receber uma grande colheita. Diga para o seu companheiro aí: se prepare, meu irmão. O ano não acabou, mas o ano ainda tem muita coisa para ser feito. E há uma grande colheita para ser feita. Há grande trabalho para ser feito. Deus está conosco, a mão de Deus está conosco, é ela que vai conosco. É ela que está na nossa presença, é Ele que nos conduz, é Ele que vai na frente, é Ele que vai abrindo o caminho, é Ele que vai nos abençoando, e é Ele que está dizendo nesta tarde: eu tenho grandes coisas a realizar ainda através de você. Chama esse seu irmão de Isaac aí e fala: você é o Isaac dessa geração, você é o Isaac desse momento. Vai cavando poço, meu irmão, vai cavando poço, meu irmão, vai cavando poço, e aquele poço vai florescer, o deserto vai florescer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, presidente. Muito obrigado.